Olá, turma, sou o professor Max, né, e vou conduzir com vocês a disciplina de métodos computacionais, né. É uma disciplina muito interessante e importante para o curso, tá? Bom, então, nessa primeira parte vamos ver um pouquinho da introdução, né, uma breve história do R, que vai ser importante para a gente utilizar bem o R durante a disciplina. Então a gente vai ver geração de números aleatórios e principais métodos de geração de variáveis aleatórias, né? E além do mais, vamos ver também algumas gerações de outros modelos. Bom, então a aplicação de métodos, dando uma introdução e contextualizada na disciplina, ela foi aplicada devido à evolução da estatística, né? Então, à medida que a evolução foi aumentando e caminhando e o avanço computacional ali em paralelo, a gente conseguiu ter mais facilidades e aplicabilidades, né, da estatística juntamente com a computação. Antigamente era limitado para você aplicar um modelo simples de regressão, porque para a estimativa dos parâmetros era difícil, e o modelo simples, os modelos mais complexos, com muitas variáveis, com modelos generalizados, aí que dificultava mais devido à demanda computacional, né? Então esses métodos computacionais eles foram evoluindo e são aplicados simplesmente em toda parte da estatística, né? Começando desde a exploração gráfica até inferência e a modelagem de dados, né? Então a gente consegue trabalhar tudo isso de forma computacional. Na toa que quando a gente vai pegar um banco de dados, a gente já começa com a planilha eletrônica, tabula os dados, faz toda aquela tabulação, calcula as descritivas, faz modelo, então tudo a gente faz no computador, né? Desses três cenários aqui, a gente pode serão necessárias utilizações de métodos computacionais, né? Então a gente vai entender um pouquinho, né, durante a disciplina, como gerar variáveis aleatórias, resolver alguns problemas de inferência, então estimação pontual intervalar para parâmetros de modelos complexos e a fazer algumas simulações de dados, né? Então vejam só, a gente usa o R, e o R já é um programa estatístico que ele já faz simplesmente a geração de variáveis aleatórias. Mas, de acordo com o que vocês forem trabalhar, se forem alguma instituição que já tiver algum programa pré-definido, né, tipo um SAS, um SPSS, o MATLAB, então às vezes para você gerar uma distribuição específica, né, isso gera uma dificuldade, porque aquele programa em si não tem uma função já pré-programada nesse software. Então é importante vocês terem esse conhecimento para que em uma situação dessas, vocês possam fazer essa geração, simular e gerar modelos específicos, seja de regressão, de geração de valores aleatórios, de temperatura, modelos econométricos, bayesianos e por aí vai, né? Então essa disciplina é bastante útil nesse sentido. Então para a gente compreender também, inclusive, o que o R faz em suas programações, né? Então, diferentes técnicas de simulação e de pontos de distribuições de modelo, então a gente também vai ver um pouquinho disso. Não só gerar variáveis, mas também distribuições associadas, por exemplo, à distribuição Poisson, binomial, normal e por aí vai, tá? E esse processo de simulação ele vai ser dividido em três etapas, né? Então a gente vai propor um modelo, gera os pontos do modelo e dá o diagnóstico para ver se isso vai ser razoável, né? Então, sempre que a gente vai propor um método, uma vacina, um medicamento, qualquer que seja, a gente vai ter essa ideia, né? A gente propõe aquele modelo, fabrica e valida. Como as vacinas agora, você só foi para produção e aplicação porque elas foram amplamente testadas e foi confirmado, né, constatado de forma inferencial que ela era eficaz. Então, todo medicamento, antes de ser lançado ao mercado, ele vai ser testado. E a estatística se encarrega nesse sentido, de testar, avaliar da melhor forma possível para que esse medicamento ou produto ele seja levado ao mercado consumidor, né, sem nenhum problema, né? Obviamente, a gente tem um percentual, às vezes, de falha de todo item, de toda vacina, de todo item, todo medicamento, mas está dentro da margem de aceitação, né, dos órgãos que regulamentam a parte de saúde, de financeiro, de mercado e por aí vai. Bom, então tudo isso é para dizer o quê? Que essa parte computacional é importante para o curso de estatística. Então, por mais que vocês trabalhem em uma instituição,
pública, como eu já trabalhei, então a demanda vai ser computacional. Você não vai pegar tabular tudo no papel, então você vai ter que ter um bom domínio, né, da parte computacional, seja com tabulação, a parte gráfica e tudo isso. Inclusive, o Excel, o Microsoft Excel é uma versão paga, então se não tiver, você vai ter que usar o LibreOffice, que é equivalente na parte do Linux, que eu inclusive uso o Linux. Mas ele tem algumas limitações que o Excel não tem, e o Excel tem várias limitações que o R não tem. Então a vantagem de usar o R é que primeiramente ele é pago, e em segundo lugar que é uma ferramenta aberta, então ele sempre está sendo atualizada, monitorada e lançando pacotes novos através dos autores, né? Então, se você quer lançar um pacote no R, você pode ser um autor, lançar um pacote, programar e deixar lá e ser o responsável por aquele pacote, tá? Bom, então, vendido o peixe do R, né? Então, vamos para uma breve introdução desse programa que é excelente, tá? Então, o R é um software programável, tá? Tem excelentes recursos gráficos. Aí vocês questionam, mas professor, o R ele é muito difícil. Se você olhar o gráfico base, né, do R, se você usar um plot simples e do Excel é mais bonito. Mas aí vai depender do recurso técnico que vocês têm. Vocês podem fazer um gráfico muito mais bonito e gráficos muito mais eficientes e muito mais voltados para a parte estatística do que o Excel. O Excel faz o básico, né? Então, se vocês quiserem fazer um gráfico mais específico, um cartograma, gráfico com múltiplos eixos, né? Então, tem o eixo X e 2 eixos Y, o Excel tem essa dificuldade, né? Às vezes você vai produzir um artigo ou quer sintetizar os gráficos para colocar, por exemplo, taxa de infecção do Covid e número de óbitos. Se você vê a taxa de infecção, é na ordem de milhares, né? Aí, enquanto de óbitos vai depender do período, mas agora está em torno de 800 mortes, então está variando bastante. Então o que acontece? Para você não colocar um gráfico de óbito e outro de taxa de infecção, você coloca os dois num gráfico só, coloca o óbito no eixo Y1 e no eixo Y2 você coloca a taxa, então fica bem representado, né? Assim, e apenas um gráfico, então facilita muito para a gente, né? Inúmeras ferramentas estatísticas, então já tem muitos modelos já no pacote básico do R. Então eu já comecei com LM, GLM, que já inclui regressão Poisson, regressão logística, séries temporais, ARIMA, SARIMA, tudo isso tem no modelo básico, no pacote básico do R, né? Então simulações de distribuições de probabilidade. Professor, mas na prática usa-se muito isso? Depende de onde vocês forem trabalhar, né? Eu costumo dizer que eu trabalho mais na prática como professor do que como estatístico em si, né? Que como professor a gente se depara com muitos problemas bons, né? Que a gente consegue estudar, acompanhar e realizar, né? Essas análises de forma diferente e variada. Quando eu trabalhava na prefeitura era muito limitado, né? O banco de dados era muito específico, então eles não eram muito favoráveis à aplicação de técnicas mais complexas, então gera toda a dificuldade. Então vai depender muito da instituição que vocês forem trabalhar, né? Como consultoria também, né? Como vocês de forma muito ampla, então vocês também podem se deparar com várias situações. Então a estatística tem essa grande vantagem, né, de ser bem variada, né? Então é um benefício grande aí do nosso curso, que pode atuar desde a economia, né, até aí, vamos dizer assim, a genética, que foi meu doutorado, economia, ciências políticas, que eu já trabalhei também, computação e por aí vai, né? Otimização numérica, né? Então o R já faz isso, a gente já vê os resultados dele, ele tem alguns benefícios, por exemplo, em relação ao Excel, a aproximação também, né? É mais confiável, já ajuste vários modelos, né, padrão, como eu falei já, e ela pode fazer rotinas, né, tanto em C como em Fortran, né? Então são duas linguagens, C é uma linguagem muito boa, né, e Fortran também. Hoje o C ele é um pouco mais recente, né, tem C, C++, e o Fortran é bem mais antigo, mas o Fortran ele também tem uma otimização numérica tão boa quanto o R. E dependendo do que for ser feito, por exemplo, uma simulação de Monte Carlo,
às vezes é melhor fazer em Fortran, né? Porque ele tem essa otimização no sentido numérico e é muito leve. O Fortran ele consegue ser mais leve que o R, mas em compensação ele não tem nenhuma rotina estatística pré-programada. Então você vai ter que fazer tudo, né? Então, por simulação, a vantagem é que ele é mais rápido, por ser mais leve, e a desvantagem é que você tem que fazer tudo. Se você for utilizar um R-norm, ele não tem, então você vai ter que gerar valores numa distribuição normal, né? E o C, ele é bem mais complexo que o R, né? Porque ele não faz só a parte de estatística, ele tem uma programação também de interface usuário que o R não tem, ele permite gerar point-click, fazer uma interface para você trabalhar num sistema tipo Pão de Açúcar, nesses mercados, né? Extra, então ele consegue fazer isso, um sistema de point-click, automatizar e tudo isso. O R faz, mas exige um link com outro programa, né? Bom, então alguns comandos importantes aqui do R, né? Muitos aqui que eu até coloquei aqui, mas vocês vão, né? Testar todos esses programas no R aí. Então, ó, primeiro, o X, eu estou definindo aqui um vetor. Então, vejam a sintaxe é essa, tá? X igual, então estou atribuindo ao objeto X um vetor. Como é a notação C, abre e fecha parênteses, entre vírgula eu coloco os valores. Lembrando que ele é decimal, então se eu for colocar um valor decimal é 2.1, 2.2, 1.3, né? Então esse vetor no caso tem 6 valores. Aqui o y igual uma concatenação, né? Esse C vem de concatenação. Aí eu coloco o vetor x, depois 0, 0, x de novo e 1. Sim, também faz operações matemáticas, né? Aqui no caso eu tenho 3 vezes x mais z. Então ele vai multiplicar o x por 3 e somar o z, né? Então ele trabalha com operações algébricas, matriciais e vetoriais, né? Range x vai ser um intervalo, né? Amplitude maior menos o menor. Aqui o length é para saber a dimensão desse vetor. Aqui, ó, sequência de 0 a 10 a cada 0.5. Então tudo isso vocês vão, já é para vocês entenderem, saber, aqui é só um resumo, né? Da mesma forma de 0 a 10 de comprimento 10. Repete aqui o x duas vezes, então vai ser um vetor de dimensão 12. Repete o x cada um duas vezes, então vai ser também de dimensão 12. Mas ele não vai ser de 1 a 6 e de 1 a 6, vai ser 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 até o 6, 6. Log de x, tá? É o log na base E, tá? Se for utilizar, por exemplo, log na base 10 é log 10 de x, né? Se você quiser colocar todos na mesma linha, para otimizar a linha do R, você pode colocar um comando, ponto e vírgula, que ele entende que é uma quebra de comando, então ele terminou uma função, ele já está apto a aplicar outra função. Exponencial de x, e aqui é raiz quadrada de x. Aqui, x maior do que 4, e aqui é a negação lógica, né, para x diferente de x maior que 4, ou seja, x menor do que 4. Né? Então aqui ele pega todos os valores de x em que o x é menor do que 4, pega x mais 1, dado que x é menor do que 4, então ele vai fazendo essas operações. Né? Então ele pega só o vetor x, em que vai ser o x menor do que 4, ou seja, 1, 2, 3. X mais 1 é como se você estivesse criando uma nova variável, que ele soma 1 a todo mundo e pega quem é menor que 4. Então aqui os valores serão 2 e 3, no caso, ok? Então em computadores de 32 bits, que hoje é cada vez mais escasso, né? A maioria é 64 bits, né? Então, só dar uma... Sim, então continuando, gente.